Ser uma consultora externa em psicologia organizacional te dá a possibilidade de atuar em mais de uma área da psicologia, se assim você desejar. Porque você não precisa necessariamente preencher a agenda com empresas, a semana inteira. Você não precisa atender todos os dias uma empresa diferente, não necessariamente. Você pode mesclar com outras atividades da psicologia, inclusive coisas que você está fazendo nesse momento, se você é psicóloga clínica, agregar essa atuação da consultoria com a psicologia clínica. Então você coloca isso nesse espaço aí da sua agenda, onde tiver algum espaço para atender empresa, você atende uma empresa. Ou você pode trabalhar, você trabalha efetivo de segunda a sexta, no horário comercial, enfim. Talvez à noite você consiga atender alguma organização também, dependendo do tipo de trabalho, da necessidade, empresas que trabalham em turnos. Então você pode ir fazendo essa mescla, não precisa necessariamente atuar só com consultoria externa em psicologia organizacional. Dá para trazê-la como uma área de atuação a mais dentro do seu portfólio hoje, dentro da sua carreira hoje. Então você vai desenvolvendo isso aos pouquinhos e aí, claro, posteriormente, se você tiver interesse, você pode ficar exclusivamente com a consultoria. Mas você pode fazer essa mescla, afinal de contas, o controle da agenda está nas suas mãos quando a gente fala da consultoria, tá? Isso é bem importante a gente deixar claro aqui também, porque é um grande benefício da consultoria externa em psicologia organizacional, é ter a agenda nas nossas mãos. Além disso, quando você olha a tabela atualizada do FENAPSE, que é no site lá do Conselho Federal de Psicologia, você também verá que o valor hora da consultoria é maior que alguns outros serviços na psicologia, tá? O que te oferece um faturamento maior por hora trabalhada também. Então esse é mais um ponto bem importante como um benefício, quando a gente vai atuar com a consultoria externa para as empresas, consultoria em psicologia organizacional. Então assim nós temos dois grandes benefícios quando você atua com esse tipo de área, na área da consultoria, a autonomia sobre a sua agenda e o aumento da sua renda, tá? Pensa bem nessas duas questões aqui. Você tem autonomia sobre a sua agenda e aumento da renda quando você atua com consultoria para as empresas. Em um momento da minha vida, lá no início da minha carreira profissional, eu nem cogitava, eu não pensava em trabalhar com empresas. Eu não gostava, eu achava que empresa não era para mim, eu não queria, sabe? Eu queria ir para a clínica, era o meu sonho naquela época trabalhar com a clínica. E eu trabalhei por alguns anos na clínica, mas depois, algumas coisas mudaram. E naquela época a minha mãe já falava, ela sempre me aconselhava a buscar, a experimentar a área organizacional. Sempre ela me deu esse conselho, mas eu não escutava. Até que teve um momento aí que eu me obriguei a experimentar, a trabalhar com empresas, com a psicologia organizacional. E, gente, eu me apaixonei por esse trabalho, porque eu consegui ver o quanto eu também poderia ajudar as pessoas lá dentro das organizações. Só que eu me apaixonei mais ainda quando eu percebi que eu poderia oferecer um serviço de consultoria externa nessa área de muita qualidade, para mais de uma empresa. Não precisava ficar ali só para uma organização, para uma empresa onde eu estava trabalhando. Se eu fosse consultora, se eu empreendesse nessa área, eu conseguiria atingir outras empresas também. Então, eu abriria a minha organização, a minha empresa, a minha consultoria, e foi isso que aconteceu. Isso me deu muito mais liberdade para trabalhar, muito mais realização profissional, além, claro, da prosperidade financeira. Então foi um caminho que eu construí aí ao longo da minha carreira profissional, porque eu trabalhei dentro de empresas um pouco mais de 17 anos, dentro de RHs mesmo, de organizações, como começou lá atrás a psicologia organizacional. Eu atuei dentro das empresas, em alguns subsistemas, fazia algumas coisas diferentes ali dentro dos RHs. Aprendi muito nessa área,
Mas o que eu me apaixonei mais mesmo ainda foi quando eu percebi que eu poderia oferecer esses serviços que eu fazia lá dentro para uma empresa, eu poderia oferecer para várias outras, né? E aí eu também poderia escolher qual é o nicho que eu quero dentro da consultoria, da psicologia organizacional, porque a gente tem uma gama grande aí de possibilidades, né? E aí eu poderia escolher apenas uma ou algumas para oferecer esses serviços. Não precisaria fazer coisas que às vezes eu não me identificava tanto, mas estando dentro da organização de carteira assinada, você precisa fazer, faz parte, né, da sua atribuição ali. Então eu consigo triar um pouco melhor aquilo que me satisfaz mais também, né? Aquilo que mais me realiza. Então isso acabou me apaixonando mais ainda, né, pela consultoria externa dentro da psicologia organizacional. E talvez você pense que ainda não é o momento de olhar para essa área, né, ou que isso não é para você. Enfim, eu entendo perfeitamente porque eu já passei por essa situação também. Só que você pode estar deixando para trás uma grande oportunidade passar. E se você não olhar para ela nesse momento, você pode perder a chance de melhorar a sua renda e ainda ser dona da própria agenda agora, né? Começar esse processo já, não perder mais tempo com isso. Então, eu entendo perfeitamente se você olhar para isso e achar que não é o momento porque eu me coloco no seu lugar, eu experimentei dessa forma também. E vi que eu perdi alguns anos aí, né, nesse sentido. Claro que tudo que eu vivi até esse momento, até o momento que eu decidi atuar exclusivamente com a consultoria, foi importante também para o meu desenvolvimento, para eu desenvolver a minha metodologia de trabalho. Então, isso tudo agregou bastante, né, valor para a minha carreira profissional. Mas eu poderia ter, talvez, pegou um atalho, né? E eu acabei não indo por esse lado, fui por outro, mas hoje realmente estou muito satisfeita e por isso que eu acabo sendo a comunicadora aí, né? Acabo levantando essa bandeirinha da consultoria que eu acho fantástica, que eu me apaixonei, que eu sou apaixonada até hoje, né? E que eu gostaria que outras profissionais psicólogas também conhecessem e que isso pudesse ajudá-las de alguma forma, justamente para aumentar a sua renda também e ser dona da própria agenda, assim como hoje eu sou.